Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer as aulas 27 e 28 sobre pilhas. As páginas serão 228 e 229 da Bienal. Posteriormente, no caderno de exercícios, páginas 29 até a 31, do exercício 1 ao 23. Vocês vão tirar fotos e vão me mandar dessas resoluções para a gente fazer a correção. Detalhe, praticamente ninguém de vocês mandou do exercício da aula anterior, e das outras aulas, 1 ou 2 só que me mandou. Então, se não mandar, fica sem a tarefa registrada, fica sem a anotação e sem a correção, o que é pior. Então vamos lá. Sobre pilhas, eu vou entender aqui algumas coisas básicas. Detalhe, tenha muita atenção nesse conteúdo, ele é um conteúdo bastante trabalhado e cobrado em vestibulares, em Enem. Ele é um conteúdo que é bastante corriqueiro em atividades de concursos, quando se trata de química. Então, dê uma boa olhada. Nós temos aqui dois recipientes que nós chamamos de semicelas. Eles são os responsáveis por constituir os polos das pilhas. Essas semicelas, elas são compostas por uma solução aquosa do metal de qual é formado o eletrodo que está imerso nessa substância. Então, perceba, veja os detalhes aqui comigo. Nessa pilha, eu tenho um eletrodo de cobre metálico, cobre sólido, por isso ali o 0 em cima, e tenho um eletrodo de prata sólida, por isso o 0 lá em cima. E o eletrodo de prata sólida está imerso numa substância, numa solução aquosa de íons de prata. O eletrodo de cobre metálico está imerso em uma solução de cobre 2+, numa solução aquosa. Entre eles há um fio e uma fonte aqui que mostra a tendência que os elétrons vão se transferir. Essa é a parte que vai determinar toda a estrutura da pilha para a gente. De onde sai, para onde vai os elétrons. Então perceba, os elétrons estão saindo aqui do eletrodo de cobre, perpassando o fio e estão chegando até o eletrodo de prata. Esses elétrons vão definir quem é polo negativo e quem é polo positivo. Então perceba, eles têm carga negativa. Se eles estão saindo daqui, então esse só pode ser o polo negativo. Numa pilha, o polo negativo eu chamo de ânodo. Então eles vão percorrer o fio e vão chegar até a prata. Então, eles são atraídos pelo seu oposto, ou seja, pelo lado positivo. Então, aqui é o polo positivo. Logo, eu chamo isso de cátodo. Por que cátodo e por que ânodo? Porque vem de ânion, que é uma carga negativa, e vem de cátion, que é uma carga positiva. Então, se atentem aqui para esse macete, olha. CRAU. O que significa? Cátodo, reduz, ânodo, oxida. Ou seja, o cátodo, quando eu digo que ele sofre uma redução, ou que ele reduz, indica dizer que a gente já sabe que ele vai aumentar a sua massa e diminuir o seu NOx. O ânodo, quando eu digo que ele oxida, ele vai diminuir a sua massa, ou seja, ele vai sofrer corrosão. Então, com o passar do tempo, é natural que esses elétrons vão migrar para o outro lado. Esse eletrodo de cobre vai ficar cada vez mais corroído, ele vai sumindo uns pedaços e essa solução vai ficar cada vez mais concentrada de íons de cobre 2+. Vai ficar cada vez mais concentrada. Ao passo que acontece o que do outro lado? Esses elétrons vão se depositar na prata. O elétron atrai cargas positivas. Quais cargas positivas? Essa solução que está imersa, onde está o eletrodo de prata. Então ela vai migrar para esse eletrodo, vai fazer com que o tempo ele fique com maior massa, ele vai ganhar um depósito de metais aqui, que é proveniente do íon da prata, que recebe o elétron proveniente lá do cobre. Então ele vai ficar estufadinho, ele vai ficar cheinho com o passar do tempo. Vai ser depositado prata metálica aqui nesse eletrodo. E aqui ele vai, consequentemente, corroendo e vai ganhar uma concentração cada vez maior de cátions de cobre 2+. Com o passar do tempo, isso vai fazer com que a pilha deixe de funcionar. Mas existe um fator, um elemento muito importante que deixa isso balanceado. Ou
seja, deixe com que a pilha funcione por mais tempo, que é a ponte salina. O nome já sugere bem. É uma ponte de sal. Mas detalhe, ela não é feita de sal. Geralmente ela é feita algodão ou mesmo um tubo de vidro, mas a função dela é transportar um sal, que é um composto iônico entre um cátion e um ânion, por exemplo, um KCl, né, um cloreto de potássio, e a intenção dela é balancear essa concentração. Então perceba um negócio. Aqui está aumentando muito carga positiva. Para isso aqui ficar balanceado, o que teria que acontecer? Teria que acontecer uma migração de cargas negativas para cá. Que carga negativa que vai vir para cá? Se é uma ponte de sal, cloreto de potássio, quem vai vir para cá é o Cl-. E perceba que aqui vai ficar com praticamente nenhuma carga positiva na solução, porque vai todo mundo migrar para esse eletrodo. Então, quem vai vir para cá? Uma carga positiva, que é o potássio mais, o K+. Isso vai fazer com que a pilha fique cada vez mais balanceada, dure maior tempo. Quando essa ponte salina esgotar toda essa concentração de sal, é natural que a pilha vá perdendo cada vez mais a sua capacidade energética. Também quando esse metal todo corroer, os elétrons forem todos transferidos e esse aqui ficar em excesso com muita massa, ou seja, estufado. Então esse é um processo básico de funcionamento das pilhas. Acontece com a pilhazinha do nosso controle remoto, com pilha de relógio. A diferença é que a forma de montar a estrutura dela hoje em dia é um pouco mais diferente, mas a ideia de funcionamento é essa daqui. Agora perceba o que está acontecendo aqui. Como isso aqui faz parte do estudo de oxirredução, se o cobre está perdendo elétrons, quer dizer que ele está oxidando. Então o que acontece? Olha, o cobre é sólido, perde 2 elétrons, então fica cobre 2+. Então esse cobre 2+ é dentro da solução aquosa, certo? Olha o que acontece com o outro lado com a prata. A solução de prata está lá de boa, Ag+. Recebe um elétron, então ele vai se tornar sólido, ou seja, prata sólida. Só que detalhe, o cobre manda 2 elétrons, então eu preciso de 2 pratas aquosas aqui, de 2 cátions de prata para receber esses 2 elétrons. Então quer dizer que 2 cátions de prata vão receber os 2 elétrons e, portanto, vão formar 2 ou 2 pratas sólidas, que vai ser depositada lá no eletrodo. Então, a prata vai sofrer redução e vai ter um ganho de massa. Feito isso, percebe que parece muito com a lei de Hess. Eu consigo cortar esse elétron com aquele elétron, porque esse está do lado direito da reação, ou seja, é produto, e aqui é reagente. E consigo efetuar com isso uma soma entre elas para eu determinar uma equação global da pilha. Perceba, cortei os elétrons, então sobrou cobre sólido mais 2 íons de prata aquoso. Esse aqui nós cortamos, então forma o cobre 2+ aquoso, está aqui. O elétron nós cortamos e 2 mols de prata sólida está aqui. Então essa é a equação global de uma pilha. No caso é uma pilha de cobre e prata. Pode ser qualquer outro metal que tenha uma interação favorável para uma pilha. Aqui eu exemplifiquei o cobre e a prata para ficar mais fácil de vocês entenderem esse processo. E qual é a representação disso, segundo a IUPAC? A IUPAC, que é a organização que determina nomenclaturas e todo o esquema padrão para química, para ser reconhecida globalmente, né? Então, a representação esquemática disso é eu colocar o ânodo sólido, barrinha, o ânodo agora oxidado, com a sua valência oxidada, 2 barrinhas que representam supostamente a ponte salina, ou seja, isso está numa semicela, isso está em outra. Então, do outro lado, o composto aquoso que estava lá reduzido e uma barrinha para mostrar qual era o cátodo sólido. Então, para nosso exemplo aqui, que tinha um eletrodo de cobre, um eletrodo de prata, solução aquosa de cobre 2+ e de prata mais, eu vou ficar com uma representação esquemática bem assim, ó. Cobre sólido, barrinha, cobre 2+. Então, esse aqui é o lado do ânodo. Lembrando que é o eletrodo e o composto, a solução aquosa, o oxidado, que eu chamei ali. 2 barrinhas, do outro lado, a solução aquosa dentro da redução e o eletrodo que vai sofrer em si a redução.
Então, nós temos aqui a representação esquemática segundo a IUPAC. Então, façam os exercícios da apostila. Se tiver dúvida em algum, manda foto para a gente tirando essa dúvida. E, principalmente, lá do caderno de exercícios, resolvam, mandem fotos para a gente fazer a correção e conseguir auxiliar vocês. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo pelo WhatsApp.